folhas de roseira. Esse é o detalhe de hoje. Esse botão eu ensinei fazendo um outro vídeo. Resolvi aproveitar aqui o espaço para fazer 3 folhinhas específicas de roseira. Então assim, vou usar o verde oliva e o erva doce, uma sombra e uma luz. E na folha, geralmente para usar a sombra e a luz, a gente tem que definir para qual lado vou colocar a sombra, onde vou colocar a luz. Quando eu faço o desenho, eu já vou marcando isso. Isso aqui, ó, essa ranhura significa que eu quero puxar a sombra para esse lado. Em todas as folhas, você tem umas ranhuras dentro. Pode pegar aí a folha que você tiver perto de você, da sua planta, e você vai ver que dentro da folha geralmente não é lisinho, a não ser uma suculenta, daí ela é gorda, lisa. Mas as folhas normais têm essas nervuras. Então a gente faz isso com a tinta. Eu gosto de marcar assim. Eu tenho a folha inteira, né? Aí eu faço a linha do meio, eu puxo pro lado que eu quero a sombra e depois eu coloco sombra também do outro lado. Então a folha vai ficar numa composição de luz, sombra, luz e sombra. Quer ver isso na prática? Pincel número 6 aparado. Verde oliva, a sombra. Olha como eu coloco a tinta e já vou puxando. Mas eu não deixo preenchido até aqui. Eu deixo assim, ó, meu vazado, que depois a luz vai me entrar por esse lado aqui. E agora eu coloco na outra metade a sombra na borda, puxando para dentro da mesma forma. A folha da roseira, ela tem aqui na borda assim um serrilhado. Então a gente vai colocando já o pincel e fazendo esse serrilhado. Olha como ficou a sombra. Agora eu vou trabalhar com a luz. Eu nem lavei o pincel. E eu já posso colocar aqui uma linha. Agora você vai puxar essa luz entrando dentro da sombra. Lembra que você não deixou uma linha? Então, você puxou um para cá, agora você puxa o outro para lá. Simples assim. Não deixa aquela linha aqui com uns risquinhos para o lado. Não, isso é um acabamento que a gente faz depois. Agora você vai trabalhar assim. E o lado de cá é a mesma coisa, só que eu vou deixar o serrilhado. Eu vou colocar primeiro na beiradinha, aí depois eu vou puxar pelo meio. Eu não vou cobrir todo o verde oliva. Ó, vou deixar assim essas ranhuras entrando. Parece que ficou bem escuro, né? Só que tem um detalhe, quando a tinta seca, geralmente ela escurece um pouquinho. Então, quando eu faço, eu já deixo meio que um excesso de branco, de luz. Porque quando ela secar, eu não vou ter problemas de precisar retocar. Bom, ficou bem serrilhada, ficou bem iluminada e eu gosto, isso é meu gosto particular, de fazer ainda um acabamento com o pincel zero. O acabamento com o pincel zero eu faço sempre com a cor mais escura que eu usei na folha. É uma pontinha, eu gosto dessa pontinha. Aí depois por aqui, ó, você vem fazendo, não é um contorno inteiro, não precisa. São alguns detalhes. E o lado de cá já tem, né, o serrilhado ali, nem precisa. Agora, aqui do lado da luz, eu coloco alguns risquinhos ainda. São nervurinhas também. Um detalhe, você nunca pode cruzar. Tá vendo essa pincelada de luz aqui, ó, que ficou arredondada? Você não pode vir com esse escuro
e fazer isso aqui, ó, cruzar, nunca. Você tem que acompanhar aquele escurinho que desceu. Do lado de cá, você pode até pôr alguns, assim, ó, fininhos, só pontinha mesmo. Essa folha está pronta. Agora eu vou colocar nesta aqui, que eu já coloquei a marcação também da sombra, um pouquinho do Tutti Frutti, que foi a cor que eu usei aqui para fazer a base do botão. Vou colocar já misturando na cor, porque quando você quer aquelas folhas mais coloridas, tem muito desenho assim, muito bonito, né, que você vê, e tem uma cor que não é só o verde. Você pode colocar, olha aqui, tô misturando o Tutti Frutti no verde oliva. Eu vou colocar aqui um pedaço, eu não vou preencher inteiro, tá? Da mesma cor. Isso você pode fazer com qualquer cor. Não tem que ser só com rosa. Se vai fazer rosas vermelhas, você pode colocar vermelho junto com o verde também. Você vai fazer rosas amarelas, coloque amarelo junto com o verde. Vai ficar muito bonito. Ó, tô colocando aqui na ponta. Agora eu vou fazer a luz. Eu deixei o espaço da mesma forma. Aqui tem um espaço e ali também tem um espaço. A luz, que é o nosso erva doce. Essa luz você trabalha normalmente com ela. Você viu que vai aparecer umas nuances do rosa. Não é para a folha ficar cor de rosa. É só uma nuance que a gente coloca para dar um realce, dar um colorido a mais. Fica bem interessante. Olha, já puxei. Viu como aqui ficou rosado? Ficou diferente daquela. É um diferencial. Vou colocar agora o contorno, um falso contorno, né? E aqui é sempre com pontinhas. Aqui eu vou colocar aquela ranhura. Vou fazer um acabamento aqui, porque as minhas pontinhas não ficaram muito certinhas. Essa é a hora de você arrumar algum quebradinho, alguma coisa que o pincel saiu para fora. Esse meu tecido tem uma textura. É um pedacinho de pano que eu tinha, que eu resolvi aproveitar para fazer o vídeo. Dá para pintar, fica bom, fica bonito, só que às vezes a gente tem algum probleminha assim. Olha só como ficou com o cor-de-rosa. E agora eu vou fazer essa última aqui só para completar o trio. Ó, sombra, você viu que eu pego bastante tinta. Eu coloco a tinta no tecido, aí depois eu espalho essa tinta. Essa eu vou deixar essa área toda que vai ficar bem mais clara. E agora eu vou fazer aqui, ó, o cantinho. Vou puxar pra dentro. Vou deixar aqui esse espaço bem mais claro também. Vou colocar um pouquinho do rosa nela. Não preciso preencher porque eu não tô fazendo detalhe. O rosa ou qualquer outra cor seria mesmo só o detalhe. Eu vou fazer um pouquinho do verde oliva aqui, só para dar ali o contorno. E agora já vou colocar a luz. Sempre em cada metade vai ficar uma sombra e uma luz. Na verdade, essa forma de pintar folha é a forma que eu uso para pintar qualquer folha. É a luz e a sombra no lugar correto, sempre vai dar folhas bonitas. Aqui, ó, eu acabei crescendo um pouquinho, então eu vou passar essa folha por cima daquela. Tô deixando ela mais clarinha.
quem tá por trás sempre fica mais escuro. E agora o acabamento com pincel zero. Já vou aproveitar com o próprio verde oliva. Vou fazer ali, ó, o galinho. Aqui eu tenho o galinho dessa daqui. E depois o caulezinho das 3 folhas. E tem que ficar um pouquinho grossinho. Ele não pode ficar tão fininho. Porque ele tem que dar sustentação para esses elementos. E vou iluminar um pouquinho com o erva doce. Ó, eu vou entrar um pouquinho aqui, ó, para dentro da folha. Aqui, ó, vou puxar um pouquinho para dentro. Depois esta, venho daqui e puxo um pouquinho para dentro. Prontinho! É assim que eu pinto folhas de roseira. Esse era o detalhe de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e que Deus esteja nos abençoando.